E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula, hoje Biologia 1, dando continuidade ao que a gente está falando agora sobre a citologia. Vamos começar a falar sobre as estruturas que formam a célula e hoje vamos começar pelo limite, né, falando da membrana plasmática. A gente conhece como é uma membrana plasmática, vamos falar sobre o seu formato, aquele formato do mosaico fluido, que é um modelo clássico da membrana plasmática e também algumas especializações que a gente encontra nessa membrana, beleza? Então, vamos reconhecer a composição química das membranas biológicas, definir as especializações da membrana plasmática e compreender o conceito de permeabilidade seletiva. Vamos falar rapidamente sobre isso. Vendo aí, ó, vocês podem ver que a membrana plasmática ela é uma grande estrutura complexa. Quando a gente fala da célula, a gente vê só aquela linha, né? Que circula a célula, mas a membrana é uma estrutura altamente complexa que tem uma atividade bastante intensa de transporte de nutrientes, de moléculas. Aqui a gente vê várias proteínas, ó, envolvendo essa membrana, transpondo, né, essa membrana. Então a gente vê aqui que uma membrana ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, que a gente aprendeu quando falamos dos lipídios, né, um tipo de lipídio que é responsável pela formação das membranas. E esses fosfolipídios eles estão associados a várias outras estruturas, né, como carboidratos. A gente tem também por exemplo, os glicolipídios, a gente tem colesterol também presente nessa membrana, e além das proteínas que estão inseridas nessa membrana, tá? A gente tem proteínas integrais, ó, que transpõem toda essa bicamada, a gente tem proteínas periféricas que estão apenas na extremidade. Essas proteínas podem estar associadas a carboidratos, formando as glicoproteínas. Temos proteínas globulares, proteínas canais que fazem todo um canal permitindo a passagem, o transporte entre as células, tá bom? Enfim, nós temos vários componentes dessa membrana que isso tudo controla a permeabilidade seletiva. O que é isso, permeabilidade seletiva? É, mais do que nunca, selecionar aquilo que vai ser permeável, que vai conseguir atravessar a membrana plasmática, certo? Então, a gente precisa entender que a membrana é a porta de entrada da célula. Então, tudo que for entrar para a célula ou também tudo que for sair dessa célula vai ser mediado pela membrana, tá? Tanto pelos fosfolipídios propriamente dito, quanto por essas proteínas canais propriamente dito. E as demais proteínas fazem o reconhecimento célula a célula, né? Fazem essas ligações, esses transportes, controla tudo o que vai acontecer com essa célula, beleza? Então, falando das especializações que a gente encontra nessa membrana plasmática, a gente encontra várias estruturas que vão auxiliar uma célula a se ligar com a outra. A gente tem várias delas, como as microvelocidades, está aqui em cima, certo? Eu me cobri aqui, mas já para vocês entenderem, que são as microvelocidades. Nós temos os desmossomos, hemidesmossomos, interdigitações, nós temos as invaginações de base e também as junções comunicantes. Vamos falar sobre cada uma delas rapidamente aqui, tá? Por exemplo, nós temos alguns complexos juncionais, os complexos unitivos, que são várias estruturas, várias formas que vai auxiliar a célula a se unir com a sua célula vizinha. Isso aqui é encontrado em tecido epitelial, né? Que as células estão bem juntinhas. Então, uma célula vai se unir com a outra por meio de algumas especializações na membrana plasmática, ok? Então, a gente tem diferentes estruturas para auxiliar nessa adesão. Vamos falar sobre cada uma delas? As zonas de oclusão, por exemplo, são células que são estruturas, melhor dizendo, que vai unir as células por meio de proteínas específicas chamadas claudinas e ocludinas, que fazem essas ligações por meio dessas sequências de proteínas, que é a zona de oclusão, ok? A gente encontra isso, por exemplo, em células que têm capacidade de secreção ou de absorção, tá? Nós vemos, por exemplo, as zonas de adesão ou zonas adesivas. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Show de bola para vocês acompanharem aí a leitura. Ó, nessas zonas de adesão, essa é uma zona que ela fica abaixo da zona de oclusão e ela é formada por um grande cinturão aqui, por uma grande cinta de adesão que vai passar por toda a célula, percebe?
E nessa cinta aqui de adesão, a gente tem essa estrutura formada pelas proteínas do citoesqueleto da célula, actina e miosina, certo? Principalmente rico em actina, tá? E a partindo dessa estrutura, nós temos proteínas chamadas de caderinas ou cateninas, tá? Que vai fazer esse complexo de união entre uma célula e outra por meio da membrana plasmática, tá? A gente vê as caderinas e as cateninas fazendo essa união com as proteínas internas e auxiliando na adesão célula a célula. Falando de, por exemplo, uma zona de desmossomo ou uma zona desmossomal, ela é parecida com as zonas de adesão, mas ela é formada por placas de adesão ou placas desmossomais, que não é mais um cinturão como a gente viu naquela outra célula que envolve toda a membrana, mas é algumas estruturas específicas pontuais, como placas que são formadas por alguns filamentos dentro da célula e proteínas caderinas fazendo a união entre as duas células, beleza? Nós temos também as junções gap, tá? Deixa eu voltar aqui para cima, esse vai atrapalhar, deixa eu ficar aqui no cantinho, vamos ver, beleza? Ó, junções gap são formadas por essas proteínas que fazem os canais, tá? Que permitem a troca de nutrientes, de íons, por exemplo, de célula a célula. E a gente tem aí a formação dessas proteínas, tanto numa membrana plasmática de uma célula quanto na outra. E a gente consegue fazer um tubo de comunicação entre essas células, percebe? De uma membrana para outra. Ora elas estão fechadas, ora elas estão abertas e fazem essas comunicações entre as células. De bola? Enfim, opa, passei aqui. E lá embaixo nós temos a lâmina basal. Gente, a lâmina basal é uma estrutura na membrana plasmática das células que vai auxiliar na ancoragem de algumas fibras que vão formar a estrutura de ancoragem do tecido conjuntivo, que vai estar ligado ao tecido epitelial. Então, a lâmina basal é uma zona de transição entre tecido epitelial e conjuntivo, que é rico em algumas proteínas, que formam a lâmina densa e a lâmina lúcida, chamada assim, que é onde vai ter a ancoragem das fibras colágenas e fibras reticulares, e são fibras que vão formar o tecido conjuntivo, que está abaixo do tecido epitelial. Tá? E essa ancoragem se dá em algumas estruturas que vai formar a lâmina basal, ok? Então aí nós temos aí uma grande representação de todas as estruturas que a gente pode encontrar nas células. Perceba que nem todas as células elas vão apresentar todas as estruturas, todas as especializações, mas a maioria das células apresentam sim, beleza? Algumas delas, principalmente células do tecido epitelial, que estão sempre ligadas umas com as outras, beleza? Então, é isso aí. Dei uma lida do capítulo bem tranquilo e a gente conversa mais no nosso Tira Dúvida, tá? Deixo os exercícios aí para vocês do capítulo, de contextualizados e de aprofundamento. Lá no Portal Eleva a gente tem atividade também, então não deixe de entrar e fazer essas atividades, beleza? Então é isso aí, gente. Aulazinha rápida para a gente entender essas estruturas da membrana e as especializações e depois a gente vai falar sobre as organelas, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Falou!